meu querido público, estamos aqui com o nosso Direito e Justiça, sempre aquela alegria estar com você, trazendo a boa informação, com um ótimo entrevistado a toda semana. E hoje nós temos aqui uma pessoa magnífica, uma belíssima mulher que trabalha com assessoria de imagem, gente. Vejam que a gente vai falar de um tema muito importante para você aí que está em busca de uma boa colocação no mercado de trabalho, uma boa postura profissional, uma boa imagem que você tem que apresentar, seja para o seu empregador, seja aí no teu dia a dia, enfim, aquilo que você opta por fazer, né? Porque é tão importante a gente estar alinhado e se encontrar, né? Qual é o meu estilo também, como que eu vou me colocar, como que eu vou me apresentar, e a importância disso, gente, é o significado disso, até ela vai falar sobre esse ponto, inclusive ali a primeira impressão, né? Primeira impressão é que fica sempre, então a gente vai conversar sobre isso, ainda não vou dizer quem é, vou falar depois que a gente voltar, você vai ver quem está aqui com a gente, para você ficar aí com uma pontinha de curiosidade. Além dela, teremos também o Matheus Tiro de Castro, com a coluna da economia no Brasil e no mundo, teremos também o Ney Daniel com os comentários da semana, sempre nos atualizando aí com as informações do mundo jurídico, para que você saiba cada vez mais, e também a coluna de Direito Imobiliário, que também te atualiza com as temáticas da área imobiliária, tão significativas aí para que a gente saiba cada vez mais. Então, gente, o programa está repleto hoje de atrações, de novidades, de boa informação, e eu espero você aí após o comercial. Agora eu vou chamar o meu patrocinador. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Estamos então no ar com o nosso primeiro bloco do Direito e Justiça. Eu estou aqui com ninguém menos que a Cá Araújo. Querida Cá, seja muito bem-vinda ao Direito e Justiça. Muito obrigada por me receber tão bem. Imagina, Cá, é um prazer tê-la aqui, especialmente, né, considerando o teu belíssimo trabalho e a importância dele no dia a dia, né? Tanto no mundo profissional, corporativo, pessoal, né? Quem não quer estar bem, quem não quer se apresentar bem, não é? Se sentir bem, exatamente. Se sentir bem, né? E especialmente, cá, no mundo jurídico, né? É muito importante a gente pensar na imagem dos advogados, dos juízes, que como a gente estava conversando, a intenção do advogado é sempre passar credibilidade e passar certeza de que vai ganhar a minha causa. Isso é importante, gente, né? Essa assessoria que a Cá faz, então, né, como a gente comentou aqui, né, ela é consultora de imagem profissional e corporativa e ela faz esse trabalho, então, que dá aí ao profissional essa credibilidade, né? Ele pode, então, aí se vestir, se comportar, se colocar ali conforme a sua profissão, conforme, claro, nunca também, né, Cá, acho que é muito importante aqui falar, não desprezando sua identidade, né? Jamais, porque se você for igual a todo mundo, como que você vai se destacar, né? Até porque se quiser se vestir da mesma maneira, é só procurar no Pinterest, advogado, e aí você vai conseguir ali vários looks. Então essa não é a ideia, a consultoria de imagem realmente tem a intenção de, primeiramente, entender a sua essência, entender quem é você, para mais para frente desenvolver uma estratégia alinhada ao seu negócio e ao objetivo do seu negócio. Então não são todos os advogados, por exemplo, que vão ser tratados da mesma maneira, considerando que um vai ser o direito de família, outro vai ser o direito criminal, então cada um tem que passar a mensagem correta para o público correto. Isso é importante também, né, gente? Porque aqui a gente está falando de advocacia, também podemos aí enquadrar magistratura, né, os próprios promotores, defensores, enfim, né, que também fazem parte desse mundo jurídico, né, é verdade. É bem importante, cada um dentro do seu segmento especificamente, mas as áreas do direito também, nesse ponto, são determinantes para a forma como o profissional vai se colocar também, né? Exatamente.
tanto em questão de vestimenta, como em questão de comunicação. Porque é importante a gente ressaltar que a imagem, ela não é só a aparência. Então, a imagem, ela tem a aparência, o comportamento, a comunicação e a aparência digital. Hoje, inclusive, a aparência digital, ela está ganhando cada vez mais espaço, está se igualando à aparência física. Muitas vezes, a primeira impressão que eu vou ter de você vai ser através das redes sociais e não pessoalmente. Você vê, né, o problema ou não, né, disso, né, acontecer agora, né, cara? Exatamente. A gente nunca sabe, né, por exemplo, que você pode ter um potencial cliente te observando numa rede social e a Sempre. forma como você se comporta, se coloca, pode ser determinante ou não, né, para sua Para sua contratação. contratação, uma vez que a rede social, ela traz os outros pilares, então ali nós vamos ter a sua aparência, a sua comunicação e o seu comportamento. Então a aparência digital abrange todos os outros pilares. Eu julgo, nos dias de hoje, uma das mais importantes aí, um dos pilares mais importantes realmente da sua imagem. É, até porque depois da pandemia isso se tornou muito usual, muita gente inclusive contrata online o tempo O inteiro, né? tempo inteiro, pessoas vão trabalhar online, pessoas já não estão mais indo até a empresa. Então aonde que você está se mostrando, se vendendo? Na sua rede social. Pode ser bom e pode ser ruim. É, exatamente, por isso a importância. Mas então, cá, quando a gente fala, né, de uma consultoria de imagem, numa situação como essa, né, então qual a função principal de uma consultoria de imagem profissional e como você entrou nesse ramo? A verdade é que a consultoria de imagem profissional visa realmente isso, alinhar a imagem ao seu negócio. Então, sim, sempre vai ser considerada a sua essência. Eu gosto de falar que não ser você cansa e não é sustentável. Então, não adianta criar um personagem que você não vá sustentar. Isso quer dizer que não vai ser criado um personagem? Não. Você pode sim criar um personagem, mas que esteja alinhado com a sua essência. Porque, assim, muitas vezes a gente pensa, eu quero me sentir bem. Às vezes você está se sentindo ótimo de moletom, É mas verdade. você vai ir trabalhar dessa forma, atender o seu cliente? Não. Então você vai ter que alinhar sim o que você gosta, o seu estilo a uma estratégia. É isso que o consultor de imagem faz, consultor de imagem profissional. Na verdade, quando a gente trata de um personal stylist, a gente está pensando mais em algo específico, em um evento, em roupas, aparência, cabelo. O consultor de imagem, ele já pensa de uma forma muito mais ampla. Roupa sim, aparência sim, cabelo sim, Mas mas não é só isso. não é só isso. E sempre pensando em que identidade que aquilo está transmitindo, em que mensagem está transmitindo. Então não é só se vestir para ficar bonito, é para passar uma mensagem, para atender o seu público-alvo. Entendi, olha lá, gente. Então, tá vendo, né? Ainda que a gente queira ficar bonito, né? Sempre ter ali uma boa aparência, mas o que prepondera aqui realmente é a mensagem que a gente quer passar através, então, daquilo que a gente veste, da Exatamente. forma como a gente se comporta, não é? Se Se comunica. comunica também, né? Então, Não são vários, né, exato, não que fatores. a gente não possa se sentir bem, não possa alinhar a isso. Inclusive no meu trabalho, eu identifico qual é o melhor corte de cabelo, quais as roupas, as linhas das roupas que funcionam melhor para aquela pessoa, mas é sempre ter em mente que não é o principal. Vai estar alinhado, obviamente que você se sentindo bem vai estar muito mais seguro, mas não é só sobre isso. Tem também a parte da mensagem que você está passando. Por isso a importância, né, da consultoria de imagem aqui, porque não é tão simples assim, né? Podem até pensar, poxa, mas eu uso lá uma roupa que é da minha profissão, da minha área, então já tá bom assim. Não, não é só isso, né, Não é cara? só isso. E, inclusive, se você coloca essa roupa só porque é da sua profissão e está totalmente fora da tua essência, daquilo que você tem como um estilo de verdade, porque muito do que a gente pensa que é o nosso estilo é influência do meio. Então, às vezes, eu nasci dentro da igreja e acredito que o meu estilo é o estilo de usar saia, cabelo comprido, e às vezes não. Às vezes aquilo é só influência do meio. Então, quando você descobre o seu estilo verdadeiro, você sustenta aquele look. Se eu estou usando uma roupa que eu acho que é da minha profissão, só porque eu vi lá no Pinterest que é, mas eu não sustento, aquilo me traz
insegurança. Uhum. Então eu já vou falar com você assim, eu já Uhum. vou chegar e vou ficar assim, e Aham. aí não vou me vender do mesmo jeito, Sim. independente da sua profissão, ou mesmo até quando você é assalariado, Eu sei. CLTista, você está se vendendo, Uhum. sempre se vendendo. Sim, você vai vender de qualquer maneira, Você é o né. seu outdoor, você está Aham. se vendendo a todo momento. Exatamente. Bom, gente, aqui a gente tem muita coisa para conversar ainda com a Cá, porque esse assunto gera muita dúvida e a gente também precisa saber cada vez mais, né? Porque aqui a gente está querendo saber realmente como, né, ter uma boa imagem aí que tem aí então some, né, todos Hum. esses requisitos importantes. Mas a gente vai continuar conversando com a Cá no próximo bloco. Agora eu vou chamar aí o Ney Daniel com as informações e atualidades da semana. Vamos lá, Ney? A você que nos acompanha hoje no Direito e Justiça, agradecemos a sua participação e audiência ao programa e as mensagens que são encaminhadas com muito carinho ali nas suas redes sociais do programa Direito e Justiça. Agradecemos também ao entrevistado da semana e à ilustre jornalista e apresentadora do programa, Débora de Castro da Rocha. Agradeço também a Deus por estar aqui com todos vocês e por fazer parte deste belíssimo programa que possui aí a intenção de lhe informar o que ocorre tanto na vida das pessoas e também sobre os seus direitos, cuja pauta de hoje se dará sobre a questão de situações de endividamento, onde pesquisas realizadas, aproximadamente 77% da população brasileira se sentem super endividadas. O Tribunal de Justiça limitou a 30% dos descontos de um salário de um consumidor superendividado, pois as instituições financeiras devem limitar os descontos dos empréstimos consignados de até 30% do consumidor que está numa situação de superendividamento, pois a decisão é da juíza em exercício da primeira vara civil do MER, no Rio de Janeiro, que entendeu ser responsabilidade das instituições em avaliar a capacidade financeira dos clientes antes da contratação dos serviços prestados e que possam afetar o mínimo existencial conforme previsão na Constituição Cidadã. Nos autos citados, a parte autora pretende repactuar suas dívidas referentes aos empréstimos firmados com instituições financeiras, visto que recebe uma renda bruta mensal de aproximadamente R$20 mil e os descontos de consignados ultrapassam em torno de 65% da sua renda. As dívidas bancárias, então, estão dificultando o pagamento das despesas existenciais, pois passa a receber a renda líquida mínima em torno de R$5 mil e seus gastos somam aproximadamente R$8 mil, ou seja, ultrapassando o seu limite que sobra. A magistrada observou que o autor possui obrigações mensais assim que ultrapassam a capacidade financeira, levando-o à situação do superendividamento. Para evitar que o consumidor sofra danos irreparáveis por não conseguir cobrir suas despesas mensais básicas, a juíza deferiu a limitação das dívidas com as financeiras em até 30%. Com isso, a pessoa endividada poderá depositar mensalmente em juízo um valor aproximado de 30% da renda líquida mensal para o pagamento dos seus débitos. Agora, se você quer saber mais sobre essa notícia, então entre em contato conosco através das redes sociais e continue acompanhando o Direito e Justiça. Domínio Legal, soluções imobiliárias. Voltamos então aqui com a Cá, nesse papo super animado, né, delicioso, para falar muito de estilo. E aqui não dá para deixar de falar também de moda, né, dessas questões tão Sim, importantes, né, Cá? assim, a moda, Uhum, na verdade, ela é uma ferramenta, né, ela é uma uhum, ferramenta da imagem. Obviamente que você não pode sustentar toda a sua imagem nela, aham, porque ela é cíclica. é, Ela tá mudando o tempo todo. uhum, Aí imagina qual vai ser a sua identidade se um dia você estiver de um jeito, no outro dia você estiver de outro, né. uhum, Então você pode sim trazer a moda para dentro do seu estilo, aquilo que
faz sentido para você. E aí você atualiza teu look, você fica fashion, você fica moderna. Isso é interessante, as pessoas querem ver as pessoas fashion, bonita. Então, é legal você trazer isso, mas sempre lembrando que a sua forma de se vestir não pode estar pautada única e exclusivamente na moda. Por isso que eu gosto muito também de ser atemporal, sabe? Você ter o seu estilo. Por exemplo, se a gente vai pensar numa Coco Chanel. Coco Chanel, maravilhosa. Tem, nossa, quantas décadas, né? E a gente vê que o estilo tá aí, a moda, né? Ela vai e vem, Coco Chanel não sai de moda. Não sai de moda, né? Porque exatamente. é atemporal, né? Ela sempre foi muito clássica, né? Isso. Na forma, além clássica na forma de se vestir, mas também muito moderna para a época, né? Ela que introduziu várias peças no universo feminino que não existiam até então. Então, sim, ela foi clássica, elegante. Talvez nem tenha sido tão clássica, tenha sido muito mais elegante. Hoje, claro que são as mulheres clássicas que gostam mais. Mas, na verdade, das peças da Chanel. Mas ela, para a época dela, foi até bem moderna e bem elegante, contemporânea. Porque o elegante é, na verdade, uma atualização do estilo clássico. E quando a gente fala, por exemplo, Ká, digamos lá, né, uma pessoa que ela é advogada e, de repente, vamos pensar, né, tem um cabelo diferente, né? Como o seu, como o seu. Né? Você como consultora de imagem, por exemplo, você diria, não, realmente está legal, não está, não pode, até para que o nosso público entenda isso. De repente vai pensar assim, eu vou contratar uma consultora de imagem para mudar o meu estilo? Mudar quem eu sou? Meu Deus, vai colocar gravata? Olha, ela já tá de gravata, vai querer colocar uma gravata? Na verdade, não existe não pode dentro da consultoria de imagem. Existe o estudo do seu objetivo. Então, no caso do seu cabelo, a gente já vê que esse corte, ele já tem uma linha reta bem para frente aqui, bem destacada, exato. E isso já traz uma imponência. Então, para um advogado, mesmo sendo um corte fashionista, digamos assim, ele traz essa imponência. Então, você conseguiu juntar perfeitamente bem o fato de você gostar disso, de você ser mais moderna com a sua profissão. Então, diferente de que você pintasse de verde aqui umas mechinhas, aí você ia trazer a criatividade em excesso para a tua profissão. Mas você conseguiu alinhar. Então, trazer um equilíbrio. E aí você traz o equilíbrio através das suas roupas, através dos próprios acessórios que você usa, que já traz mais imponência. E para um advogado, não é isso que eu quero imponência. A gente estava brincando daquele advogado que bate na mesa. Então, às vezes você não precisa mostrar essa imponência através das suas ações e atitudes, só da sua imagem. Então você já chega com o cabelo que traz essa imponência, tá perfeito para sua profissão, e você conseguiu alinhar isso, o fato de você gostar de estar mais fashion, mais na moda, mais moderna, com a sua profissão. Ficou perfeito. E daí é questão de personalidade também, né? E a gente estava falando nos bastidores, inclusive, de você sustentar aquilo que você usa, seja uma roupa, um estilo, né? Exatamente. Então, assim, não é porque... Até vou dar um exemplo meu. Não é porque para você isso está imponente que vai ficar para todo mundo. Então pronto, vou fazer isso no meu cabelo. Não, o fato de estar trazendo essa imponência diz muito do quanto você está sustentando. Então, a imagem é postura. Quanto você está sustentando essa postura. Há um tempo atrás passou uma novela que tinha Juliana Paz. E ela era, acho que Carolina Castilho, ela era uma diretora de revista. E eu lembro que eu olhava, eu ainda não era consultora, e eu olhava para ela e falava, gente, essa é a imagem de sucesso. Essa é a mulher que eu quero ser. E aí, o que eu fiz? E eu acho que muita gente faz isso. Olhando, se espelhando nos outros. Vou cortar meu cabelo igual, vou comprar essas roupas iguais. Sem se conhecer primeiro. Então, eu mandei fazer muitas roupas iguais a dela. Então, ela usava roupas muito justas, com decote, saia com fenda. Mas, assim, o que eu não pensei, é um erro para o público não cometer. Né? Eu não pensei na minha realidade. Eu tinha acabado de ter o meu segundo filho. E o outro tinha 3 anos. Como eu ia usar
aqueles saltos, aquela saia com aquela fenda, não fazia nenhum sentido com a minha realidade. Eu não conhecia o meu biotipo, então a Juliana, para ela, aquele decote ficava elegante, ficava um decote que não mostrava tudo. No meu caso, que tenho o triplo de busto que ela, não funcionava, eu ainda amamentava na época. Então não funcionava, parecia que eu estava mostrando tudo. Não me sentia bem. Terceiro ponto, eu não tenho o estilo sexy ou sensual tão forte dentro de mim. Então, eu não sustentava aquele look. Aquela mulher de poder não era eu. Eu vestia e eu ficava, meu Deus, parece que tava todo mundo me olhando. Não era eu. Ou seja, ficava ali se sentindo mal, de repente, ficava né? se sentindo mal. Com aquela roupa, né? Exatamente. E aí, é sobre isso, sobre não sustentar. Não adianta absolutamente nada eu vestir a roupa de poder, o cabelo de poder, se aquilo não tiver a ver comigo. Então, por isso que é muito importante que você se conheça antes. Passe por esse processo, até para não gastar à toa, sim, né? Porque nada é um investimento, É um né? investimento, Você sim. vai até trazer peças novas para o teu guarda-roupa, ou mesmo vai repaginar tudo, né? Exatamente. Que muita gente faz. Já pensou em investimento? Porque não é barato, né, gente? Não é barato. E assim, disso. eu sempre gosto de falar que, principalmente o profissional, ele precisa ter um orçamento, como se a sua forma de se vestir, a sua aparência, fizesse parte do seu negócio, fosse um custo, vamos colocar assim. Uma despesa, porque é fixo, né? Então, você tem que ter esse valor já pensado. Então, olha, esse mês eu vou ter esse valor para minha imagem, porque a sua imagem é a sua embalagem. Quando você vai vender um produto ou um serviço, você não vai pensar na embalagem? Você precisa. E aí, se você pega esse valor e gasta, porque você achou bonita aquela pessoa vestindo sem saber se aquilo vai funcionar para você, é o seu investimento, o valor que você destinou para essa despesa, que tá indo pro ralo, né? Então não faz sentido. Ah, com certeza. Vocês vejam, gente, como é importante estar diante de uma consultoria de imagem, de uma consultora qualificada, né, experiente como a Ká, porque assim a gente consegue entender como funciona esse universo, né? Dá para sair simplesmente comprando porque achou bonito na pessoa, né? Faz um estudo, analisa se para você também fica legal, se está compatível, né, com aquilo que você faz, com aquilo que você é, para não forçar a amizade, para que você consiga segurar, se estruturar nesse look aí que você está, né, podendo ter ali no seu dia a dia, enfim, que você está aplicando. Mas, Kai, a gente tem mais ainda para conversar. Agora eu vou chamar, então, a coluna do Matheus Tiro de Castro, da economia no Brasil e no mundo, para a gente saber um pouquinho mais da economia, que também afeta o nosso bolso. Exatamente. E a gente também tem que se programar dentro da economia para esse orçamento aí, né? Exatamente, é verdade. Não é verdade? Então, vamos lá, Matheus. Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje, para tratarmos acerca do resultado bastante importante que foi divulgado a respeito do nosso PIB, que apresentou um crescimento de 0,8% em relação ao quarto trimestre de 2023, sendo este o resultado para o primeiro trimestre do presente ano de 2024. Tal resultado é bastante importante, levando em consideração que ele mensura o processo de crescimento econômico que ocorre em uma determinada economia nacional, tal qual a nossa, que é a economia brasileira. Tal resultado surpreende, sobretudo, pelo fato de ser além das expectativas que vinham sendo projetadas ali pelos agentes, né, e pelo mercado, especificamente. Então, justamente nesse sentido, para avaliar os determinantes desse resultado, muito importante se impõe justamente o relatório que foi recentemente divulgado ali pela coordenadora do IBGE, que apontou os principais determinantes desse processo de crescimento que ocorreu na economia brasileira, tendo ali em vista, especificamente pela ótica da demanda, o consumo das famílias. Pense que, a título de exemplificação, o consumo das famílias ele responde a praticamente 60% do PIB pela ótica da demanda. Ou seja, tudo que vai, por exemplo, em gastos, sejam em bens ou serviços, de você, trabalhador que
tem de abastecer os recursos naturalmente de sua casa, enfim, direcionados à sua família especificamente, pense que esse componente é justamente um dos principais motores do crescimento da nossa economia pela ótica da demanda. E isso é muito importante porque se a gente for pegar os dados do primeiro trimestre de 2024, a gente vai observar que os salários aumentaram, que as condições do mercado de trabalho se aperfeiçoaram e que a inflação, o controle do nível de preço, acabou se efetuando. A gente vê uma inflação com nível mais controlado, o que significa que o poder de compra dos trabalhadores, além de crescer em função de um aumento dos salários, permaneceu com maior força em função desse êxito que, principalmente, a autoridade monetária vem tendo em controlar o nível de preço. Então, esses importantes aspectos acabam se revelando, além também de outros, como, por exemplo, a diminuição da taxa Selic, que é justamente uma taxa que determina, sobretudo, todas as demais taxas de empréstimos que são estabelecidas na nossa economia. Então, pense nesse sentido que, com a taxa Selic se reduzindo, os empréstimos, o crédito, em geral, se torna mais barato. E, em se tornando mais barato, naturalmente, a produção para industrial fica mais barato com devido aos seus custos e também o consumo de você, trabalhador, de você, consumidor, fica também mais barato quando você tem a opção de tomar um empréstimo para custear os seus gastos, sejam em bens ou serviços. Então, nesse sentido, que acaba se reforçando justamente esse relatório, ou melhor, descrição da coordenadora do IBGE, em sentido de que o crescimento da economia brasileira se deu, sobretudo, com base na demanda interna, ou seja, em função de determinantes que, principalmente, vão em sentido do crescimento do consumo das famílias. Por outro lado, não houve, neste período, apenas incentivos ao crescimento do PIB. Também houve um desestímulo proveniente de um setor que, em linhas gerais, tende, na realidade, a provocar um estímulo, um aumento no crescimento do PIB. Tal é, especificamente, o setor externo, que, na prática, acabou contribuindo não para o aumento do PIB, mas sim para o seu crescimento não tão robusto. Isto porque, se a gente pegar os dados de exportações e importações, nós veremos que as importações, que são as produções externas, cresceram 6,5%, enquanto as exportações das nossas produções nacionais cresceu apenas 0,2%. O que isso significa em linhas gerais? Significa que, por um lado, o setor externo está desestimulando o crescimento do PIB, seja por exportações estarem crescendo menos, pelo país estar exportando menos, né? Naturalmente, são produções nacionais que se veem desestimuladas porque o comércio exterior, ou melhor, o mercado mundial está demandando menos as mercadorias que são produzidas por nós brasileiros, e também, por outro lado, pelo fato das importações ficarem relativamente mais baratas pela questão que sempre tocamos aqui no nosso coluna de economia, que diz respeito ao câmbio. O real acabou se valorizando muito durante esse período. E com o real valorizado, as importações se tornam mais baratas e a competitividade dos produtores brasileiros, dos produtores aqui do país, acaba se tornando menor, justamente em função das produções que são diretamente concorrentes do exterior e que ficam barateadas. E, paralelamente, tendo em vista justamente aquele aspecto que disse a respeito das exportações, essas acabam ficando desestimuladas porque o câmbio mais valorizado acaba tornando as exportações brasileiras mais caras. Em se tornando mais caras, naturalmente, haverá menos demanda no exterior para essas produções. Então, nós temos aí um conjunto de fatores que pode nos ajudar a trazer uma perspectiva a respeito da tendência de crescimento para o próximo trimestre e também para os demais. Nós temos aí, por exemplo, uma tendência de desemprego se reduzindo, né, que está bem posta, embora a gente tenha colocado, a gente tenha vislumbrado em meses antecedentes uma pequena pausa nessa trajetória de redução com um breve aumento, mas nós já vimos aí em abril que o desemprego voltou
a se reduzir, o que é um bom sinal do ponto de vista do crescimento, porque o desemprego, ele não só permite, ou melhor, a redução do desemprego não só permite a maior empregabilidade e a maior renda em favor dos trabalhadores, como também oferece condições para que os salários de vocês, trabalhadores, também venham a aumentar, né, por uma relação de oferta e demanda. Naturalmente, quanto maior a demanda por trabalho, maior será a renda e o poder de barganha que os trabalhadores possuem para negociar melhores salários e melhores condições de empregabilidade. Por outro lado, nós também temos aí uma perspectiva de continuidade de redução da taxa Selic, mas que também pode apresentar um estímulo não tão grande ao crescimento do PIB, justamente em função do fato do crescimento, ou melhor, da redução da taxa Selic estar apresentando uma tendência de redução mais tímida e que iniciou na última reunião do Conselho de Política Monetária e que tenderá a permanecer nas próximas reuniões enquanto perspectiva, uma vez que os membros do Conselho de Política Monetária acordaram que as reduções da taxa básica de juros devem ser mais tímidas a partir de então. Por outro lado, nós temos um aspecto que pode reforçar uma perspectiva, um crescimento mais acelerado, porque o real agora está apresentando uma tendência de desvalorização bastante acentuada. E com uma desvalorização bem acentuada, naturalmente, há um movimento inverso àquilo que eu pontuei aqui no comentário. Por quê? As exportações das nossas produções vão ser estimuladas, né? E isso constitui um importante estímulo ao crescimento. E, por outro lado, a tendência será de se importar menos, o que significa que a indústria, nesse sentido, poderá ter estímulos provenientes de uma competitividade reduzida das produções que são externas ao nosso país. Então, nós temos aí um conjunto de fatores que pode levar a uma direção de crescimento, mas só o tempo nos dirá se tais perspectivas irão, de fato, se consumar ou não. Cabe a nós ficarmos ligados em relação a isso e também tendo em vista aí o como isso poderá afetar a vida de você, trabalhador, né, que consome através de gastos com bens e serviços, mediante melhores condições de salários, de empregabilidade, e também para você, industrial, diante das perspectivas de investimentos que acabam se desenhando em função dessa trajetória. Tendo tudo isso em vista, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter transmitido informações relevantes sobre economia, e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Voltamos então aqui com a Cara Araújo, falando sobre esse assunto tão gostoso que é, né, justamente a imagem da gente, né? Sim, Aquilo que a gente gosta de construir e manter, claro, né, estando em consonância com quem a gente é, né, Cara? Exatamente, exatamente, como eu falei no início, né? Não ser você cansa e não é sustentável. É verdade. Então, gente, como a gente sabe, né, sempre fala aqui, passamos por um momento histórico muito delicado, que foi justamente ali na pandemia, onde, né, o momento em que todo mundo ficou ali muito voltado para a internet, reuniões online, audiências online, enfim, tudo que podia ser feito era feito online. De forma online, né? uhum. E isso fortaleceu muito a necessidade de que a imagem das pessoas também fosse adaptada àquele ambiente. Exatamente. Uhum. E quando a gente pensa em aparência digital, pensamos na aparência física, claro que a gente já sabe que muitas pessoas, elas trabalham no home e faz o quê? Só se arruma daqui para cima. Isso eu sou totalmente contra, vou falar não faça. É muito importante que você entenda como está a sua mente, como você está treinada, porque por que a gente chama de zona de conforto? É porque é bom? Não, é porque é confortável. Mas isso vai ser bom a longo prazo para você? Aí a gente precisa pensar se amanhã ou depois você já não vai estar querendo sair de casa assim, desse jeito. Porque você se acostuma a não é se tão arrumar. gostoso, né? Bem ou Dá mal, trabalho, né? a gente sabe que se arrumar dá trabalho. É. E aí, assim,
quando você tá saindo de casa desse jeito, sua segurança tá indo lá embaixo. Aí você tem que tomar cuidado. Mas, além disso, além de como você vai se apresentar numa reunião, é muito importante que você entenda como está as suas redes sociais, não só na aparência, nos posts que você está fazendo. Também refletem a sua imagem, né? Totalmente. Então, digamos assim, como que você... É muito interessante que a gente não separe rede social pessoal e profissional. Então, claro que, mas eu quero ter ali para fazer até guardar as fotos. Fecha a sua rede social pessoal, então. Seus clientes não precisam ter acesso a ela. Se você quer postar, você é um advogado, uma advogada, e quer postar foto de biquíni. Porque, cara, mas é a minha rede social, eu tenho esse direito. Tem um jornalista que a gente conhece, que ele perdeu o emprego, porque ele postou uma foto de sunga branca. Olha só, né? E aí a gente pensa, mas ele era um profissional ruim? Não, ele era maravilhoso. Só que ele fazia um jornal onde ele fazia um papel de cobrança. Então ele cobrava os bandidos, ele cobrava os próprios políticos. A imagem dele era forte. E aí você imagina, a partir de agora, essa imagem estar sendo lembrada com uma sunguinha branca, que deu maior polêmica na época. E imagina, um jornalista incrível, que tinha um nome muito grande no mercado já. Perdeu o emprego por causa disso. Mas se coloca no papel do contratante. Ele tinha um jornal ali que não tinha um viés de entretenimento. E aí, a partir daquele momento, começou a receber piadinha, começou a receber... Perdendo totalmente o foco. A credibilidade também, credibilidade. Né? Porque ele estava associado, né? A imagem dele estava associada ao um jornal. Então, não teve muito o que fazer. Agora, corta para você, sendo líder, sendo advogado, chegando, postando esses tipos de fotos e depois indo fazer um feedback negativo pro seu liderado. E ele olhando para você só pensando na sunguinha branca ou na pessoa de biquíni. Então, realmente não faz sentido. Mas eu gosto muito. Então, fecha o seu Instagram. Por quê? Porque se você deixar aberto, é só para ganhar like, é só por ego. A gente não trabalha com ego, né? A gente trabalha com uma imagem intencional e estratégica para o seu negócio. Então isso é importante, né, gente? Então, na sua opinião, cara, você imagina que numa situação como essa seria então importante separar os perfis, o pessoal do profissional. Separar, mas fechar. Achar que tá separado, mas tá tudo aberto não faz sentido, porque o que acontece? Se o teu cliente quiser, ele vai te achar. Daí não vai resolver nada, ele vai te achar, e aí vai ter, ou os próprios pessoas que trabalham com você, né? Vai te achar, e aí acaba... E não só fotos de biquíni, tá? A gente pensa em outras situações, bebendo muito, com aqueles vapers. Então, todas essas coisas que tiram a credibilidade do seu negócio. Então, não precisa. A rede social não é para você colocar tudo ali. Exatamente. Por exemplo, aqui, se a gente vai falar num caso, por exemplo, de advogado, né? Vai ver lá o advogado, de repente, bebendo, uma filmagem dele, né? É totalmente alcoolizado, fazendo né, algo incompatível ruins. com a advocacia. Exatamente. E a advocacia, ela tem toda essa questão. E olha que o advogado, ou o juiz, enfim, o promotor, eles são muito visados. Muito visados. Então, assim, por quê? Porque eles trabalham com a lei. Então, tudo que... Imagina você dirigir alcoolizado e ninguém... Se for o Zezinho da esquina, vai ser uma coisa. Agora, se for o promotor, o advogado, aí já vai ser todo... Olha lá ele, olha ele fazendo isso. Então, cuidados que você tem que ter em relação à sua imagem também. Porque é isso aqui. É isso aqui para destruir tudo aquilo que você conquistou durante tanto tempo. É um comportamento inadequado. Isso a gente vê muito até nos próprios artistas. Às vezes são adorados, idolatrados. Hoje, com a rede social, que tudo faz um boom muito rápido, e que não dá mais para pagar. Até mesmo quem não fica muito em rede social ouve falar depois, né? Ouve falar depois, exatamente. E não tem mais como apagar. Então, salvar aquela imagem depois é muito mais difícil. Então, toma cuidado. Claro que a gente pensa que muita gente, quando já chega lá no topo, acha que tá
É intocável, mas não é. É. Não é. Hoje uma multidão derruba uma pessoa. Não tem o que fazer. Exatamente. Isso é muito importante, né, gente? A imagem é tudo. Temos que cuidar dela, porque assim como ela constrói, ela pode destruir também. Exatamente. E construir a sua imagem demora. Destruir é isso aqui. É verdade, gente. Bom, né, a gente também ainda tem mais aqui, na verdade, assim, mais inúmeras perguntas para fazer. A gente vai ter que selecionar depois, cá, porque não é fácil, né, com tanta dúvida, tanta coisa boa que você está falando aqui para a gente, esclarecendo, mas a gente vai selecionando aqui à medida que as coisas vão acontecendo. Mas, antes da gente continuar, eu vou chamar agora a coluna de Direito Imobiliário para a gente saber um pouco mais sobre essas questões tão importantes que envolvem o negócio imobiliário, o direito imobiliário, e depois a gente volta aqui, selecionar mais uma pergunta aí para a gente continuar nesse papo tão gostoso. Obrigada. Vamos lá. Olá, meu querido amigo, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário, hoje para falar de um importante precedente do STJ que trata da arrematação a preço vil, que é justamente decorrente daquele contrato de alienação fiduciária que foi inadimplido pelo devedor. Vejam que essas situações são bastante corriqueiras e justamente foi o que levou o STJ a se debruçar sobre a temática para verificar se o entendimento que diz respeito a não aplicar um preço vil na arrematação também caberia aqui nos contratos de alienação fiduciária. E foi justamente o que prevaleceu, ou seja, o STJ entendeu ali que não caberia esta arrematação a preço vil, porque ele não pode admitir que haja um desprestígio e um desequilíbrio nessa relação jurídica. Pois ainda que haja o direito do credor de receber, e isso é inequívoco, né, gente? A partir do momento que o credor ele não vê a satisfação da obrigação que está estabelecida naquele contrato de alienação fiduciária, que é regido, inclusive, pela Lei 9.514, ele tem o direito, sim. Mas fato é que ele não pode desrespeitar ali todos os passos que têm os requisitos que estão constando na lei. Então vejam que quando há um inadimplemento, cada banco, né, gente, não vou entrar aqui nas minúcias, nos detalhes, porque cada banco se comporta de um jeito, cada instituição financeira tem um modus operandi. Então, quando há um inadimplemento, a instituição financeira ela deve notificar o devedor para que ele purgue a mora dentro de um prazo de 15 dias. Né? Isso é cediço. Se não acontecer, o leilão depois vai ser nulo. Tá? Então, ela vai ter que notificar. Notificado, então, esse devedor, ele deverá purgar a mora dentro desse prazo, inclusive não só as parcelas devidas, mas também todas as despesas de juros e correções. Deverá ir até o cartório e fazer pagamento. Se isso não acontecer, vai dar o direito, então, à instituição financeira de retomar esse imóvel, ou seja, haverá a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, o que permitirá a ela levar esse imóvel a leilão. Vejam que, uma vez que ela possa, então, levar o imóvel a leilão, ela deverá obedecer a arrematação, que deverá ocorrer, então, dentro dos padrões que são exigidos, ou seja, eu não posso ter uma arrematação a preço vil, porque a gente sabe que, ainda que haja o direito dela de receber, ela não poderá submeter, então, esse devedor, por exemplo, a ter aí o imóvel vendido por um valor que seja incompatível com o seu valor mínimo, né? Valor mínimo estabelecido na própria lei. Então vejam que a gente está falando aqui de uma situação bastante importante, porque quando o devedor tem esse problema, via de regra, esse imóvel vai ser leiloado, vai ser arrematado para que haja o pagamento da dívida. Agora, se a instituição financeira pode simplesmente arrematar esse imóvel por qualquer valor ou a preço vil, ela vai desprestigiar e vai trazer um grande problema para esse devedor, porque talvez ele nem vai conseguir honrar o pagamento dele, ele vai ficar devendo ainda para a instituição financeira. Então, o direito da instituição financeira existe, mas claro que deve haver, então, um equilíbrio desses direitos aí, né? Então, ainda que haja esse direito de recuperação do capital, né, com essa possibilidade de arrematação desse bem, fato é que também esse bem deverá ser arrematado por um valor justo. Então, esse foi o entendimento do STJ, bastante recente. Vejam que isso é importante para todos nós, porque se acontecer no seu caso, você sabe que
tem uma situação agora muito nova, uma discussão aí que é agora proferida por um tribunal, que é um tribunal superior, que vai te amparar numa hipótese aí de você eventualmente precisar ingressar com uma ação para anular um leilão que ocorreu sem observância a esse precedente importantíssimo do STJ. Tá certo, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha hoje para tratar com vocês aqui, me despeço na certeza de que pude aproximá-lo cada vez mais do seu direito na área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima! Voltamos então com a Cá para conversar ainda sobre essas questões tão importantes que dizem respeito à imagem, a imagem que a gente quer passar para aquele que vai nos contratar, para o nosso chefe, né? Sim, Para os nossos amigos, enfim, né? Para a sociedade de forma geral, né, Cá? Não exatamente. dá para digamos assim, ater apenas ao profissional, né? Acho que Não, de na forma geral. verdade eu gosto de dizer que mesmo quando você não está se vendendo, você está se vendendo. Então, Uhum. quando eu estou saindo com meu marido, eu estou me vendendo para ele. Quando eu Uhum. estou saindo com os meus filhos, eu estou me vendendo para ele. Uhum. Então, saber adequar a sua imagem ao ambiente é extremamente importante. Uhum. Eu gosto de pensar num dia que o meu filho, eu estava com uma saia, com um casaquinho, Uhum. mas assim, era na minha cabeça não tinha nenhum problema. A gente estava andando no calçadão da praia, mas era Uhum. frio, enfim. Minha mãe mora lá. E ele falou: "Meu Deus, todo mundo aqui tranquilo e a Uhum. minha mãe desse jeito". Ou seja, eu achava que eu estava ali, né, eu gosto de Uhum. me vestir assim, mas eu não estava me vendendo positivamente para o meu filho. Aham. Então ter essa percepção é muito importante. Ah, entendi. E, cara, nesse ponto até você me chamou a atenção para uma questão aqui que eu também considero bastante importante. Por exemplo, você tem um estilo, né, muito Uhum, pessoal, mas você bem comentou aqui que a gente tem que se adaptar também aos lugares. Então, exato. por exemplo, eu tenho um estilo pessoal, eu gosto de me vestir de maneira elegante, né? Uhum. Mas tá, eu vou para uma praia. E aí? É, na verdade, você pode investir em saídas mais elegantes, em um Uhum. chapéu, Uhum. mas eu sempre gosto de fazer com que as pessoas entendam que o que é mais importante naquele momento. É claro, Uhum. se você estiver se sentindo muito, estiver se sentindo mal, né? Uhum. Mas você pode escolher um bom biquíni, escolher uma boa saída de praia que faz Uhum. sentido para você, Uhum. mas a praia é para você se divertir, não é Aham. para você estar pensando 100% na imagem. Então, Aham. dependendo das pessoas que vão estar ali com você, você está se vendendo para elas também. Aham. Até para não Então, ficar ali parecendo um ET, né, fora de exato! contexto, digamos assim, A né. gente cuida da nossa Aham. imagem justamente para obter os nossos objetivos, para que a gente possa usar Uhum. depois para quê? Para estar junto com as pessoas que a gente Uhum. ama, com os nossos amigos, estar tranquilo. Uhum. Então, dependendo, quando eu vou agora, depois dessa Uhum. do meu filho, né, Aham. eu já vou bem mais tranquila, eu coloco uma bermudinha, eu Uhum. vou mais, Adaptada. adaptada para estar com ele, porque é Aham. por ele que eu estou ali, por Aham. eles, né. Uhum. Então acho que é muito interessante que você entenda o seu objetivo, Aham. naquele lugar. Naquele lugar. E na praia, num campo, Uhum. numa fazenda, você está ali para estar com as pessoas que você Uhum. ama e se divertindo e um momento de descontração. Eu não sou aquela consultora que fala: "Olha, Aham. não adianta, não tire um fio de cabelo de lugar". Não, Não eu não tire o sou. salto, Não, porque o seu estilo é esse. Não, não é bem não é assim. bem assim. É, a gente vai sempre mesclando e sempre trabalhando com os contextos nos quais a gente É. está, E né. sempre conversando, que se você Hum, conversa principalmente com as crianças, você entende a percepção que eles têm sobre nada vocês. mais realista do que a Nada fala de mais uma realista. uma Aham, criança, né, que está realmente falando a verdade, né, aquilo que ela viu, exatamente. aquilo que ela A pensa, né. percepção da imagem que ela está tendo sobre você. Isso mesmo. Mas cá, a gente tem nossa, esses assuntos todos são fascinantes, a gente poderia passar horas aqui falando sobre cada um deles, né, são várias pautas, enfim. Mas, eu gostaria muito que você falasse sobre você, o que te levou para trabalhar com assessoria, consultoria de imagem, enfim, que, né, a gente vê que está em você, né, Sim, você gosta, né, como você falou, você se descobriu assim, né, exato. com essa profissão. É, na verdade, eu sou
administradora e contadora formada. Mas a contabilidade acabou que eu não exerci a profissão, apenas a administração, que eu administro também ainda a empresa familiar, né, que é Móveis Pierosan. E em 2019 eu comecei a sentir ali que tinha algo que eu precisava fazer a mais. É aquela Karine que gostava muito de vestir a roupa do pai, e eu gostava de fazer nozinho na camiseta, ela estava aparecendo, essa Karine criança. E aí, num primeiro momento, eu reencontrei, na verdade, a Juliana Bacelar, que é a minha mentora e é a proprietária da escola, né, na qual eu me formei. Já conhecia ela, e eu vi a mudança na vida dela. Eu falei, gente, é isso que tá faltando para mim, eu quero isso. E então eu entendi naquele primeiro momento que eu deveria abrir uma loja, abri a loja feminina, mas depois eu comecei a ver que os interesses eram conflitantes. Então eu optei por fechar a loja e focar só na consultoria de imagem. Desde 2021 que eu me profissionalizei, já fiz vários cursos de profissionalização e atendia mais essa mulher voltada para autoestima. Mas em algum momento, como eu sou administradora, o profissional, aquela coisa mais empresarial, começou a bater na minha porta. E aí que ano passado eu fiz a parte da especialização numa escola francesa de consultoria profissional e corporativa. Que legal. E desde então venho atendendo principalmente clientes que são mais empresárias novas, empresários com negócios pequenos. E agora estou voltando mais também para a parte corporativa, começando na Móveis Pierosan. Eu estou fazendo toda uma reestruturação da imagem que nós estamos passando tanto para o cliente externo quanto para o cliente interno, que são os nossos colaboradores. Que bacana, né? Você vê, aliou, né? Então, todas essas suas experiências, a formação, né? Para agora estar nesse objetivo que né? Se voltou para o mundo corporativo, até empresarial de vocês mesmos. Exatamente, né? Eu acredito que para a gente começar, nada melhor do que arrumar a sua casa, né? Com certeza, né? E até deixar com a tua carinha, né? Com o teu jeito, Exato, tudo, né? E sempre que a gente pensa num empresário, numa empresária, eles são responsáveis por duas pessoas, a pessoa física e a pessoa jurídica. É verdade. E o que veste a pessoa jurídica são as outras pessoas físicas. Então, o colaborador, o líder, a forma como ele fala, como ele se veste, a forma como seus funcionários se comunicam, se comportam, principalmente na frente do cliente. Tudo isso vai formando a sua imagem da pessoa jurídica. Olha só, é importante, né, gente? É uma imagem também que a gente tem a zelar aí, né? Exatamente. Não é só a pessoa física, né? E a pessoa jurídica, né? Como ela é? Como ela está sendo vista. E será que é tudo precisa estar tudo alinhado para não criar ruídos? Será que a tua imagem de pessoa física está alinhada com a pessoa jurídica, com o seu propósito, com a sua marca e vice-versa? Interessantíssimo, né, gente? Bom, Cá, isso foi muito interessante. Eu acho que a gente ainda precisa depois deixar os teus contatos, porque com certeza muita gente vai precisar e vai conversar com você ainda na sequência para realmente entender cada vez mais, né, sobre esse aspecto e sobre esse teu trabalho tão interessante aí, que é trazer realmente essa identidade que se adequa, né, àquilo que a pessoa faz no dia a dia, aquilo que ela quer realmente fazer. Exatamente. Né, que eu acho que é muito importante a gente alinhar. Bom, eu vou chamar agora então o nosso patrocinador e depois nós voltamos aqui com a Cá, nosso último bloco. Vamos lá? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Voltamos com o nosso último bloco, então, com a Cá aqui, falando sobre essa importante situação e até mesmo assunto aqui que nós temos relacionado à imagem, né? Imagem que é aí hoje, especialmente na atualidade, que a gente está no mundo virtual, a gente está presencial,
e a gente tem que ter também uma imagem uníssona, né? Não dá para ter um Sem papel, uma ruídos. representação, né? E ser num lugar uma coisa, no outro outra. Exatamente. Tem que cuidar muito com isso também, né, Caio? Eu acho que a dificuldade também, né, de você montar essas personas variadas, Uhum. a gente vê isso, não raramente, né? Exato. Na verdade, você pode sim montar Uhum, vários personagens. Você uhum, pode, eu nem digo personagem, contar histórias diferentes, aham, desde que você preserve a sua identidade, porque uhum. senão isso cria ruídos. É. E se criar ruído na imagem, aí eu já Uhum, penso, será que vale a pena? Será que não vale? uhum, Eu gosto de pensar na sua imagem, no mundo dos negócios, como um jogo de tabuleiro. uhum, Então, se você já está com uma imagem alinhada, você joga, em vez de jogar o dado, você já sai com três casinhas na frente. aham, Isso é importante para esse mundo que a gente sabe uhum. que é cruel muitas vezes, Muitas né? vezes, né? E o pior é que nem sempre essa imagem, acho que você há de concordar comigo também por fazer esse trabalho, nem sempre ela corresponde à realidade, né? Nem sempre, mas Uhum, aí quando não corresponde realmente, alguma hora a pessoa não consegue sustentar. É aquilo uhum, que a gente estava conversando, né? uhum. Não cansa. Cansa, né? Cansa e aí você Uhum, em algum momento não consegue sustentar. uhum, Mas a gente sabe que tem, o que mais tem hoje os artistas, eles são muito assessorados, uhum, e aí é aquilo lá, entra num programa estilo reality show, aham. e aí Aí descamba tudo, né? acaba que tem que depois o assessor, ó, Corrigir. ralar para tentar salvar aquela imagem que Uhum. ele Destruiu. destruiu. É, porque ali daí ele mostrou quem Quem realmente ele é, realmente é. Então, né? muitas vezes você não vai ter essa oportunidade de ficar sempre mantendo um personagem só na frente das Uhum. redes sociais ali, né? Em algum momento vai Aham. vazar sua verdadeira Essência. essência. E nesse sentido, então, cara, que eu acho importante a gente falar sobre aqueles 10 segundos, né? Aquela primeira impressão que a gente falou lá no início, eu até Uhum. comentei com o público ali na chamada, essa primeira impressão que eu acho que é a determinante para uma contratação, para, enfim. Ela é, na Uhum, verdade, é a única uhum, coisa? Não, a gente precisa ter os outros pilares para uhum. sustentar aquilo. Mas, por outro lado, como que você vai mostrar os outros pilares se você não Você na tiver primeira já, né? essa primeira impressão? Então ela salva, ela é Aham, responsável por para que eu entenda em que caixinha eu vou te colocar. Muitas vezes você está vendo que o seu cliente, você sabe que é um ótimo profissional, uhum, tem indicações incríveis, mas sabe que aquele cliente só pede desconto. uhum. Por quê? Porque ele não valorizou o seu trabalho. É. Uhum, E muitas vezes ele não valorizou o seu trabalho porque nessa primeira impressão ele te colocou na caixinha de não sei. uhum, Será? Então, sim, é científico, é estudado, não é coisa da nossa cabeça. uhum, O teu cérebro vai fazer um raio-x nesse primeiro momento. E aí, assim, é a aparência que vai contar. uhum, Porque não tem esse raio-x não é capaz de te entender como você é por dentro, quais são as suas qualidades, os seus defeitos, não é capaz. Os uhum, meus olhos só conseguem ver a sua aparência. uhum, Então, realmente é ela que vai ser a responsável pela primeira impressão. E como a gente já comentou hoje, também as redes sociais, né? uhum, Então, às vezes, eu vou te procurar em um primeiro momento, vão me falar de você, e eu vou te procurar no primeiro momento uhum. lá na rede social. É, Então, exatamente. muito cuidado, porque às vezes ela vai colocar você em uma caixinha de sim ou não Aham, dentro do cérebro das e o pessoas. perigoso é se for o não, né? Porque daí Exatamente. você já começa em Já desvantagem começa em diante dos seus desvantagem. concorrentes ali, de quem quer que seja, E né? aí as outras pessoas, elas estão, ai, mas eu sou muito bom. Tem muita gente boa. Uhum, Tem muita gente boa. Eu uhum, estudei, tem muita gente que estudou. uhum, Então, como que você vai se destacar? E aí a gente entra também na aparência, na uhum, identidade. Por uhum, exemplo, como a gente comentou do seu cabelo. aham, Isso causa um destaque. Eu já uhum, tenho essa percepção de credibilidade, de imponência, uhum, mas tem um que é mais que talvez, quando eu pensar em várias advogadas, é você que vai vir na minha mente, em uhum, primeiro momento. uhum, Eu desenvolvi um uniforme para 2 fotógrafos e eles
queriam usar preto, porque todo fotógrafo usa preto. Eu falei, Uhum. então vocês não vão mais usar, Uhum. porque vocês têm que estar diferente. Claro que não vamos fugir do dress Tanto, code, isso é importante, né? não fugir do dress code, não fugir do que precisa, Aham. mas vocês têm que se destacar no meio de todos os outros fotógrafos Sim, que porque já estão de pensou se preto. todo mundo se vestisse igual, fosse igual só porque é da mesma profissão? Também não daria, Não né? daria certo. As Uhum. pessoas, elas são pessoas, né? Elas têm Aham. que ter identidade. Porque Isso. senão é um monte de robô, daí não faz nenhum sentido. Exatamente, que eu até conversei, né? Conversávamos aqui nos bastidores, né? Aham. Que eu, por exemplo, tenho várias atuações profissionais e profissões, né? Uhum. Então, em cada ambiente, por exemplo, eu vou me colocar de acordo com o ambiente Com que o eu estou. ambiente, Né? Se eu exatamente. estou apresentando programa de TV, muitas vezes quem me conhece sabe, eu gosto de uma saia de tule, eu gosto de uma roupa mais Uhum. extravagante, né? Eu uso Até uma para combinar maquiagem com o mais seu forte, cenário mais também, criativo. né? Mais Uhum. criativo, até pelo meu estilo, digamos assim, mais clássico, né? Mas então a gente vai trabalhando, né? Com esse Uhum. visual ali. Mas quando a gente está atuando profissionalmente na advocacia, por exemplo, já é um outro perfil, Já é mas também não exato. foge daquilo que eu sou como essência, Exato. Você né? tem a sua identidade pessoal, a sua Isso, marca pessoal. exato. E essa marca vai te acompanhar independente do ambiente. Então, Uhum, independente se hoje você resolveu colocar um estilo mais casual, que é uhum, um esportivo, porque você está indo isso. Vai ali caminhar, vai no parque. fazer Uhum, uma caminhada. uhum, É importante isso. Quando você consegue criar sua marca pessoal, uhum, você pode contar várias histórias, uhum. mas você vai sempre ser Você. você. Uhum. Exatamente. Isso já me falaram também, que independentemente do que a pessoa estiver usando, quando ela Uhum. tem sua identidade, realmente, não importa, ela Bem pode estar com um definida. saco de estopa, né? Exatamente, ela vai ser Ela ela. vai ser ela mesma, É, porque já criou aquilo, né? já criou Uhum, essa marca na mente das pessoas. E uhum, a gente cria marca pessoal sem nem que as pessoas percebam, através de uhum, uma cor que eu uso muito, uhum, eu tenho inclusive uma cliente que é arquiteta, uhum, que a gente está trabalhando as formas geométricas, porque ela é muito mais moderna, o uhum, trabalho dela é voltado para a parte moderna, né, para móveis modernos, enfim. uhum, E estamos trabalhando as linhas geométricas. Então, uhum, às vezes, ela tá com uma saia com um blazer e a gente coloca um uhum, cinto, e aí eu formo o triângulo. Então, aham, não precisa estar estampado a forma geométrica. uhum. É algo totalmente imperceptível que a pessoa não percebe que está percebendo. Aham, exatamente, isso que é legal, né, porque Uhum, acaba que o negócio acontece ali, né, exatamente. é subliminar, É digamos, né. subliminar. Aham, A roupa, ela tem esse poder. Então, a uhum, linha que você está usando é uhum, ondulada, é reta, o uhum, próprio cabelo é reto, é ondulado. uhum, Tudo isso tem uma mensagem. aham, que bacana, né, gente. Bom, a gente aprendeu muito com a Cá hoje aqui, até Cá, eu quero que você volte outras vezes, porque Ai, tem será um tanta coisa para falar, prazer. né. Será um prazer. Então sempre a gente acaba trazendo, assim, porque realmente o público gosta, né, esse assunto é leve, é gostoso, ao mesmo tempo é necessário, é Uhum, importante, né, quem não quer se comunicar bem, quem não quer passar uma boa imagem, uma boa exato. impressão, né, então é bom para que o nosso público sempre saiba e também, claro, para se inspirar nessa mulher Uhum. maravilhosa que Ai, muito você é. obrigada. É incrível, linda, né, super classuda, estilosa, Ai, bem muito vestida, obrigada. né. Já vim pensando em Aham. conversar com o teu público, ó, coloquei uma Não, linda, gravata. até que adorei, amei a gravata. Coloquei uma gravata, falei: Aham, "Vamos conversar". Isso é aham, imagem intencional, e deixo aham. de ser eu não, eu Não, gosto realmente, tanto que as aham, roupas são minhas, então não deixo sim, de ser eu, mas consigo trazer a mensagem correta. que precisa ser passada aqui, né. E Uhum. até, Cá, eu preciso que você deixe então teus contatos, né, para o nosso público também. E a forma mais fácil de me encontrar Uhum, realmente é no Instagram, uhum, então é AK de Araújo, uhum, ACA de Araújo, lá tem o link dos meus portfólios, do meu WhatsApp, então é a uhum. forma realmente mais fácil de me encontrar. Ah, que bom, então tá lá, gente, o contato da Cá tá lá, não tem como errar e não tem como dizer que não teve acesso aí a essa bela entrevista também com esse contato, os contatos que tem lá no Instagram, que vão poder então tornar mais facilitado o teu acesso a ela e com certeza vai poder te ajudar muito aí no seu dia a dia. Tá, querida, te agradeço. Muito obrigada, obrigada Ah, pelo convite, amei estar aqui com vocês. imagina, seja muito bem-vinda, sempre volte quantas vezes quiser, Ai, muito obrigada, tá será um bom? prazer. E eu mais uma vez me despeço do meu público, sempre agradecendo pela audiência, por estarem conosco e sempre nos prestigiando, né, com esse carinho, mandando perguntas, mensagens, a gente sempre fica muito feliz
e sempre espera corresponder da melhor maneira possível para trazer o melhor para você. Informação, boas pessoas, referências e aquilo que a gente gosta de fazer, que é de mais importante, inspirar você que está aí. Te desejo uma excelente semana e te espero na próxima. Até lá!